Salvem, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade nesta jornada dos híbridos, sementeiras, plântulas, mudas, produção, cultivo. Alguns seguidores, bem recentemente, têm me trazido a mesma dúvida. Eu resolvi então esclarecer aqui para vocês. Qual o melhor substrato, qual o melhor tipo de substrato para a gente utilizar dentro das sementeiras para as mudas de Anthurium? Na minha visão, a gente tem duas principais referências aí. A primeira referência é a vermiculita, seja em grãozinhos mais finos, em grãozinhos mais pedaçudos. Ele retém bastante umidade, é bastante soltinho assim, mesmo úmido, tá? Aqui eu tô com uma mistura das duas qualidades, a fininha e a mais pedaçuda. E ela funciona muito bem em caixinhas, em sementeiras. Qual que é o benefício dela? Principal benefício. No momento que as mudas começam a se desenvolver a partir da semente, as raízes vão se espalhando pela vermiculita, mas elas não enroscam, elas não grudam. Elas não têm aqui uma aderência suficiente para que as raízes fiquem todas enroscadas na vermiculita. Então as raízes ficam soltinhas e fica muito fácil de deslocar, retirar as mudas de um substrato de vermiculita. Contudo, como bem percebeu um outro seguidor, que também tem feito aí suas mudas, seus híbridos, a vermiculita parece que retarda o processo de crescimento. Em outras palavras, as mudinhas, aparentemente, na minha visão também, crescem mais lentamente, demora mais tempo para se desenvolver, tá? Essas são percepções empíricas que, afirmadas aí por esse outro seguidor, eu também confirmo. Demora mais tempo sim. E o segundo substrato ideal, famigerado esfagno, tá? Conhecido, aplicado aí na nossa horticultura, mais seco do que vivo, tá? Como eu falo na área das carnívoras aí, o esfagno vivo é um elemento muito comum. Benefícios e desvantagens de se aplicar esfagno como substrato para as nossas sementinhas. O benefício é que aparentemente sim, da semente para a plântula, da plântula para a pequena muda, parece crescer mais rápido, dá essa sensação também, em oposição à vermiculita. Contudo, raiz e esfagno fazem uma bossa, elas fazem uma dança aqui, elas se enroscam bastante e na hora da gente manusear mudinha por mudinha, plântula por plântula, se a gente não tiver um cuidado especial, um cuidado a mais, a gente corre o risco de comprometer, danificar as micro-raízes da plântula ou da pequena muda já, tá? Eu, Fly, já fiz testes nas duas qualidades, fiz testes em perlita também, só que perlita também tem um efeito semelhante à vermiculita, de lentidão. Eu particularmente tenho preferido um processo mais agilizado, velocidade produtiva, velocidade na produção, então tenho optado por esfagno. A questão de ter cuidado para manusear as raízes que entrelaçam no esfagno é prática. Depois de um tempo lá você sabe bem a pegada e consegue tirar com mais facilidade, tá legal? Aí na exata sequência dessa jornada, uma outra seguidora me perguntou: Fly, qual que é o momento certo de eu tirar a mudinha da sementeira e colocar em vasinhos individualizados? Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Nesses dois exemplos, eu esperei chegar mais ou menos a esses dois tamanhos que estão para colocar em substratos diferentes. Os potinhos mais ou menos têm o mesmo tamanho, tá? Se você quer tirar a muda ainda em estágio de plântula, ou seja, é irreconhecível aqui as características a partir das folhas, né? Aqui a gente pode sugerir que são infinitos Anthuriums possíveis, tá? No caso eu tenho a marcação. A muda em estágio de plântula, ela fica ainda irreconhecível e pode-se dizer aqui que são diversas espécies ou diversas variedades híbridas, tá? Quando eu retiro mais ou menos nesse porte, já tem um volume interessante de raiz,
já dá para tocar com mais segurança, as raízes não são tão frágeis. Eu coloco no esfagno aí, mantenho no esfagno em vaso individualizado, tá? Coloco bolinhas de cote, coloco bocache, aplico o Monstera Lab e sigo o jogo assim. Se você colocar uma muda em estágio de plântula assim, direto no substrato, de novo, vai ralentar e, por incrível que pareça, aumenta um pouco a incidência de podridão na raiz. Daí o segundo exemplo veio exatamente para ilustrar isso, ó. Quando a muda estiver mais ou menos com esse porte, as lâminas foliares começam a ganhar características de um híbrido, de uma espécie, mas você começa a ver nervuras, texturas, mais bulado, menos bulado, lâmina foliar mais acetinada ou mais brilhante, enfim, começa a ganhar os contornos da espécie ou do híbrido, aí você já pode colocar no mesmo padrão de vasinho, só que no substrato, inerte, poroso, aerado. Aqui eu vou ter casca de arroz carbonizada, carvão, vermiculita, uns fiapos aqui de serrapilheira, tá? E sobre o substrato, cote, NPK e bocache. Borrifo também Monstera Lab. Ambos os indivíduos em estágios ainda bem diferentes, né? Plântula e muda já, com características possíveis aí da espécie ou híbrido. Ambos exemplos estão dentro de uma caixa de umidade, ou terrário aquário, ou estufa vertical, enfim, esses alojamentos aí onde a gente vai ter controle de umidade e temperatura maiores, principalmente a umidade, que, como eu acentuei no episódio anterior, a água no ar é um incrível conservante em relação aos outros fatores climáticos, tá? Então, esses carinhas ficam totalmente bem abrigados e bem alojados. E aí que, meus queridos seguidores, dando sequência aqui ao episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, ao final do ano passado, um grupo bem legal de biólogos, empreendedores biólogos, eles me enviaram aqui uma amostra da pasta Kali. O que é essa pastinha? É um estimulante para a brotação de mudas laterais. Vocês lembram, vocês que me seguem aí constantemente, quando eu comecei a trabalhar, fazer testes e experimentar o Monstera Lab, e ele ainda nem tinha embalagem, meses anteriores no tubinho de isotônico? Pois é, a jornada começa igual para a pasta Kali, que já tem forma, marca, embalagem, já tem Instagram, caso vocês queiram dar uma olhada, segui-los. A pasta Kali, em 90% aí dos testes, foi aplicado até hoje em suculentas, cactos, equevérias, enfim. E aí, cientes aí da minha jornada, do meu envolvimento, da minha paixão por aráceas, principalmente aráceas, eles falaram assim para mim: Fly, você não quer começar a testar esse carinha aqui, pasta Kali, em algumas das suas plantas aí para ver como é que funciona a reação, mapear, como eu fiz aí com o Monstera Lab, o efeito prático aí para os seus seguidores deste tipo de produto, estimulante de brotação de gemas laterais? Falei, com certeza, manda aí para mim. Eu entrei de férias aí no final do ano, não os avisei, desculpe, mas chegou realmente bem próximo do final do ano. E agora, enfim, do zero, a gente começa a aplicar. Se vocês quiserem já testar, o Instagram já deixei aí para vocês, deixo de novo. E se vocês quiserem aguardar meu review, vamos começar hoje, do zero. Quando eu abri essa embalagem, eu fiquei pensando quais os padrões de teste eu posso fazer. Eu poderia fazer, por exemplo, nas mudas basais, nos cortes da base que estão decapitados lá, certo? Só que aí eu tenho pouca referência, boa parte já está com a gema foliar em desenvolvimento. Então, a princípio, para começo de testes nessa jornada aí até a conclusão do review, a gente vai começar com duas variações aqui do Anthurium papililaminum, ambos mais ou menos com o mesmo porte. É este carinha aqui. Está com inflorescência, mas bora lá. Ela está bem enraizada, tá? E esse segundo carinha aqui, outra variação que também está muito bem enraizada e está com mais ou menos o mesmo porte, tá?
Vou mostrar para vocês todos os procedimentos em Anthurium. A aplicação varia um pouco de gênero para gênero e hoje a gente começa com Anthurium e acompanha aqui o fluxo, tá? A sequência aí para ver quanto tempo a planta vai reagir com gema lateral, se reagir. Se eu tivesse pego, por exemplo, o Anthurium papililaminum e jardim, que eu inclusive já comentei, o Anthurium papililaminum e jardim, por algum motivo, estatisticamente falando, um bom volume de mudas por semente, ela tem essa natureza prolífica, assim. Acaba gerando naturalmente gemas laterais. Não todas as mudas, mas um volume considerável, falando em termos estatísticos. Esses dois caras estão com esse porte semelhante e nunca sinalizaram nada. Inclusive, ambos também estão com a primeira inflorescência aqui no meu cultivo. Então bora iniciar a aplicação da pastinha Kali estimulante de brotações laterais. Vamos ver como vai se comportar em Anthurium, no caso Papililaminum, duas variações distintas em indivíduos distintos, não clones, tá? Para início de review, é bom dizer que é um produto orgânico, tá? Vocês sabem minha apreciação, minha preferência por derivados e derivativos orgânicos. E, além disso, esse cara aqui é basicamente um hormônio. Eles comentaram assim para mim de início, para passar bem pouquinho. Então vejam só, queridos seguidores. Primeira coisa, o caule, ele vai ficando às vezes assim em ambos os indivíduos aqui para o teste. Eu vou fazer uma limpeza desses resíduos de catáfilo, tá? Para que a gente chegue aonde? Aonde interessa, no caule mesmo, tá? O caule aqui está semi-lenhoso já, vamos ver, talvez tenha um pouco mais de dificuldade para pegar, mas os testes são assim. São casos práticos, vão ter com certeza essas ocorrências na casa de vocês. Inclusive esse carinha parece que até está com um pontinho aqui de gema lateral. Não sei se é impressão, enfim. Vamos limpar bem para deixar o ponto de contato aqui eficiente, tá? Então pessoal, olha só. Fiz a limpeza em ambos os casos, tá? Tirei todos os restos secos de catáfilo e outros derivados aí da gema foliar, que resseca e fica ainda grudado no caule. E notem só aqui, os entrenós são ultra estreitos, tá? Isso aqui é um nó, é um anelzinho que circunda todo o caule. Esse aqui é um segundo nó. Aqui, ó, neste ponto, a gente tem uma microgema foliar que muito provavelmente não vai sair disso. Essa é uma tendência. Nó, gema foliar em outro nó. As células meristemáticas, elas ficam espalhadas aqui, ó, nesse meio, entre os dois nós, onde está saindo esse pontinho de gema aqui. E no segundo caso aqui, mesma coisa, ó, nó, que é o anelzinho que circunda todo o caule, outro nó aqui, entre nó, aqui a gente tem uma geminha também meio que estagnada, tá? A recomendação é pegar um palito de dente. Eu peguei aqui um pedacinho de bambu. A gente vai abrir o potinho do Kali aqui, ó. É uma pastinha, ó. Parece cera de cabelo, inclusive. Eles pedem pra gente dar uma mexidinha assim, tá? É bem pouquinho, tá, gente? Então vocês dão uma mexidinha de leve nesse hormônio natural aqui. Tira o excesso, tá? Tomar cuidado aqui para não pôr muito nessa primeira tentativa, princípio de review. E aí a gente vai bem no ponto da aplicação. Eu vou passar em dois entrenós, esse aqui e onde está a geminha aqui também. Eu estou passando só com uma das faces aqui do palitinho, tá? Ele é meio retangular.
outra face do palitinho que também tem produto, eu já aplico na outra planta. Pronto, deixa assim. Vamos para o próximo indivíduo aqui. Vou virar o palitinho aqui e aplicar também mais ou menos na mesma quantidade em ambos os casos aqui, tá? Tô aproveitando a gema também, tá? Em ambos os casos. Vamos ver como que vai reagir. Ambos os testes estão padrão, ambos os testes com a mesma espécie, embora variações diferentes. Ambos os testes com plantas relativamente com o mesmo porte, incluindo inflorescências, em ambos os casos, tá? Parece brincadeira, mas com esse pouquinho aqui dá para fazer muita coisa, tá? Segundo promete aí esses queridos biólogos, jovens empreendedores aí, tá? Então está aí, meus queridos seguidores, duas mudas, duas cobaias de portes semelhantes, mesma espécie, embora variações distintas, ambas com padrão de inflorescência, ambas com padrão de tamanho, até os caules em si, as grossuras são muito equivalentes, tá? E vamos ver como é que vai reagir, se pela gema ou se não pela gema, se vai brotar coisa nova aí. E agora é aguardar, mantendo o microclima ideal e aguardar. Para os nossos registros científicos, hoje é dia 19 de janeiro de 2024, tá? Eu vou acompanhando aqui, tá bem pertinho de mim, são plantas que eu tô paquerando e contemplando diariamente, então vou ficar de olho e no decorrer dos episódios eu trago mais informações sobre como conservar a pastinha, qual que é o tempo aí que a gente vai começar a notar movimentação, produção de gemas foliares, se realmente funcionar, tá legal, mas todos os procedimentos iniciais aí foram corretamente aplicados. Por quais motivos relacionados a Fly, as nossas temáticas aqui, você seguidor compraria esse produto? Eu tenho investido muito conteúdo e muita conversa com o que eu chamo de colecionador produtor, o conceito, né? Então, desde a propagação por brotação lateral daquela sua espécie incrível ou seu híbrido fabuloso que você quer ter um backup, essa é uma das aplicações. Mas você é realmente um colecionador produtor que tem dó aí de fazer cortes, como inclusive eu mostrei bem recentemente, alguns casos, você não quer cortar a planta desse jeito. Você tem medo, tem dó, fica inseguro aí porque de repente pode perder a apical, a basal. Então aí você aplica a pastinha. E por fim, a pasta Kali nos dá exatamente essa alternativa de propagação, clonagem, né? Com o mínimo aí de interferência, estresse na planta, tá? Não que o estresse em si possa ser necessariamente ruim, ok? O estresse aí geral climático, ele é uma ocorrência natural. Se você quer reproduzir para si, para venda, para troca e não quer machucar muito sua planta, considera esses cortes aí que eu fiz, intervenções meio radicais, porque seu indivíduo é muito especial, porque você pagou muito caro e tal. Então aí estão aí ideias possíveis para responder a pergunta por quais motivos você compraria, adquiriria e teria uma pasta Kali como item integrante no dia a dia do seu cultivo, do seu hábito de colecionar, tá legal? Mostrar aqui para vocês o salto de crescimento do Anthurium Red Maju. Essa aqui foi a última lâmina foliar que formou aqui em casa. As folhas antigas que tinham eu deixei, eu cortei, foram folhas que vieram na ocasião, que vieram quando eu peguei com a Carol da Maju, tá? Essa aqui foi a primeira que nasceu exatamente nessa posição, porque a gente estava com uma inflorescência, outra, e eu trouxe aqui para a areazinha de polinização. Uma das, tá? Tudo que é indoor aqui e está gerando inflorescência, o controle de vento, principalmente de vento e chuva, é muito maior.
eu tenho um controle bem grande desses aspectos e aí fica mais fácil para a gente trabalhar a polinização. Então tá aqui, agora vejam só o salto de crescimento da nova lâmina foliar. A gente tem essa aqui e a gente tem essa aqui. Dá para dizer aqui que se agigantou uns 30%, tá? De maneira bem resumida, o que faz esse crescimento acontecer? Então, como a gente está falando de alguns aspectos climáticos, a umidade é um conservante. O calor, para essas espécies aqui, variedades híbridas e espécies, ele é um acelerador de metabolismo, tá? O metabolismo das plantas fica bem mais rápido no calor. E aí então ela está muito mais predisposta a crescer, a se desenvolver, liberar raiz, lâminas foliares, inflorescência e tal. E aí, se ela encontra no substrato e também a partir da adubação foliar elementos, compostos, componentes para puxar neste momento de metabolismo acelerado, essa é a resposta basicamente, tá? Então o metabolismo está acelerado, encontra uma supernutrição aí num ponto ideal para o seu crescimento e aí a gente tem essa desproporcionalidade, né? Essa planta aqui explodiu de crescimento, de tamanho, tá? A lâmina foliar. Fator temperatura mais alta, aceleração de metabolismo, um caldo nutritivo aí que ela encontra a partir das raízes, a partir dos estômatos, que faz ela desenfrear e desenvolver. Se por acaso ela encontra aí um caldo nutritivo a partir das raízes, a partir dos estômatos mais escasso, ela vai crescer o que dá. O instinto aí de desenvolvimento é constante, mais lento em períodos mais frios e mais acelerado em períodos mais quentes. Se ela encontra então um caldo nutritivo aí bacana, ela vai até onde pode no estágio que está cada um dos indivíduos. No caso do Red Maju, é uma planta adulta e essa folha realmente está deslumbrante em termos de tamanho, tá? Em termos de forma, talvez não seja o mais bonito que a gente encontre aí de Red Maju, tá? O mais elegante, o mais diferenciado, mas crescimento é essa entrega. Qualidade de nutrição para cães e gatos funciona? Com certeza. Qualidade de nutrição para peixes ornamentais funciona? Muito, demasiadamente. Qualidade de nutrição para plantas é na mesma proporção? Com certeza. Eu não estou dizendo propriamente que só os materiais que eu utilizo aqui são eficientes, mas o que eu estou dizendo é que o conceito em si, a ideia da nutrição para plantas, se aplica muito bem, tá? É proporcional aos demais seres vivos aí que a gente costuma domesticar. E um detalhe aqui no caso do Red Maju em específico, que é legal citar também, que esse tamanhão de folha aqui, a partir dessas métricas, está vindo junto com inflorescência, tá? Tem a divisão de energia ainda. O que eu posso dizer é que a inflorescência dessa vez veio um pouquinho menor. Então, pendeu aqui, no caso, para a lâmina foliar. Às vezes pende mais para a inflorescência e a lâmina foliar fica um pouco menor. E às vezes distribui meio que de igual para igual. Vai variar de caso para caso, de momento para momento. Hoje é o dia seguinte da aplicação aqui da pastinha Kali, tá? E durante uma conversa última que eu tive, mais recente com o pessoal, eles falaram o seguinte, eles me questionaram: você que é um jardineiro mais profissional e tal, provavelmente hidrata bem as plantas e nutre bem as plantas, né? Porque isso vai fazer diferença. Então o próprio pessoal da pasta Kali, durante a explicação aí de mais detalhes sobre o produto,
colocou na conta aí do quê? Da hidratação e da nutrição, tá? É meio que um referencial importante aí para diversos aspectos de cultivo. No caso aqui do Anthurium marcusianum, que a gente também está acompanhando, a lâmina foliar mais nova está vindo um pouquinho menor, né? As condições de luz aqui que eu tenho comentado a vocês, mas também porque, ó, a infrutescência aqui tá parruda, tá seguindo o jogo, os frutos se desenvolveram mais um tanto, então aqui, ó, tá super concentrado o esforço aqui da planta. Então é até que natural que a nova lâmina foliar aqui fique um pouco menor, tá? A nova lâmina foliar. Fly, você só tem comentado aí de testes cujas aplicações aí de nutrição, o calor, a variável umidade tem funcionado bem, né? Essas métricas estão aí numa proporção que estão trazendo esses resultados que a gente vê aí com você. Mas tem algum caso que não está sendo bem sucedido? Então vou mostrar o caso aqui do Anthurium afibesse, ok? E antes disso, se vocês lembrarem aí, vocês que me seguem continuamente, eu comentei do Anthurium Queen of Hearts, que enfruteceu, nenhuma das sementes prosperou no final e a planta estava enfraquecida. Eu ainda não compunha a nutrição como eu tenho feito exatamente agora, tá? Foram frutificações que rolaram antes de Monstera Lab, logo que eu voltei da Flórida, lá em março de 2023. O Anthurium Bessie, mesma coisa, tá? Esse cara, não existia ainda Monstera Lab, eu não fazia essa composição de cote, bocashi sobre o solo. Então o que aconteceu? Esse cara aqui tinha umas 3 folhas, mais ou menos, perdeu 2, uma anterior a essa abortou, essa veio super diminuta por causa desta frutificação aqui, tá? Esse cara aqui tá há meses, praticamente contemporâneo aí ao Anthurium Queen of Hearts. Já está quase um ano aqui em fase de frutificação. Muito provavelmente essa lentidão se dá também por causa do quê? Da baixa energia. Então, durante o caminho aí, quando eu comecei a adotar essa tríade de NPK e bocashi no solo, mais Monstera Lab, eu renovei todo o substrato dele, renovei durante a folha que eu vi que estava abortando, a folha anterior a essa abortou de vez, tá? Fiz essa troca de substrato, enriqueci com bocashi, com cote, NPK sobre o solo, Monstera Lab passou a existir no meio do caminho. E aí, depois que eu fiz essas trocas, a folha nova que veio até persistiu, ó, terminou a formação. Veio com esses acabamentos interessantes, parece até ácaro, né? Mas não é. Isso diz respeito, inclusive, à questão da nutrição. Está formando uma outra gema foliar e os frutos, enfim, deram uma acelerada aqui no desenvolvimento, finalmente. Tudo que ficou estagnado ou muito lento por meses começou a melhorar agora, tá? Então, nesse ínterim aí da aplicação contínua com essa composição de nutrição, o que eu vejo aqui? Eu consigo entender aqui o desenvolvimento de raízes, conseguindo captar mais nutrientes do substrato a partir dos estômatos via Monstera Lab, resistiu e desenvolveu essa lâmina foliar, aponta uma gema que começa a se desenvolver e, enfim, está suportando junto aqui a infrutescência, tá? E agora, quase que ao mesmo tempo que aquela lá, Regardens, a planta está super bem nutrida já há mais tempo, a troca foi muito anterior, cote, bocashi, Monstera Lab, a planta é maior também, embora o volume de raízes também estivesse pouco em relação ao tamanho da planta, tá? Então esse cara aqui está seguindo um percurso parecido ao Papillilaminum Regardens. É uma referência até que interessante para a gente entender o quanto que puxa energia a produção de frutos. Se a gente não der um suporte extra aí para frutos,
talvez a gente aumente as estatísticas aí de perdas, de abortos e tudo mais, tá? Olha só o Anthurium zipper. Ele já tem uma tendência de inflorescer bem, mas com todos esses aspectos, olha só. Realmente, essa inflorescência mais antiga, ela entrou em fase de frutificação, pelo menos metade aqui da espádice. Ela está na antese masculina nessa inflorescência. Eu venho colhido pólen todas as manhãs aqui, que enche de pólen, tá? Tentei polinizar também, vamos ver se vai dar aquela situação dupla, tá? E realmente uma nova inflorescência vindo aqui. O carinha aqui resolveu neste contexto focar mais energia agora para inflorescências. E eu tenho comentado muito e acentuado muito a questão da nutrição, não só porque eu tenho uma parceria aí com a Monstera Lab, mas porque eu estou realmente entusiasmado e vendo com muita clareza e rapidez os resultados, tá? Lâminas foliares bem estruturadas. Aqui também a gente teve um salto de crescimento dessa lâmina em relação à anterior. Inflorescência, nova lâmina foliar, tá? A inflorescência lá tá passando pela antese feminina, né? Então assim, é muito empolgante, tá, gente? Então, como vocês podem bem notar, a ênfase agora atual no meu rolê, dos fatores climáticos aí, é o aspecto do que a gente joga em substrato, do que a gente borrifa em folhagens para a nutrição das plantas, tá? Tenho enfatizado mais esse aspecto e é até bom, porque é meio que cultural, tá? Não sei se exclusivamente do Brasil, mas o fator nutrição, por história aí de horticultura, de jardim das casas das vovós, o fator nutrição pode ser visto de maneira muito mais influente do que é hoje, tá? Essa coisa de ficar adubando periodicamente e fazer mesclas e testes assim, nunca foi algo tão explorado ainda aqui no Brasil. E me refiro ao cultivo caseiro mesmo, tá? Culturalmente a gente não aderiu como poderia aderir a isso.